Será que você deveria acelerar alguma coisa na sua vida? Hoje a gente vai falar sobre o eremita no tarô. O eremita, aqui no tarô de Rider-Waite, é representado por esse senhorzinho. Ele lembra até um pouco um mestre espiritual, porque ele tem a barba branca, esse turbante roxo. E você pode ver que em volta dele, aqui nessa carta tá meio de noite. Não é noite completa, mas também não está claro. Tem uma certa penumbra nessa carta aqui. Tanto é que ele está andando segurando essa lamparina para iluminar o caminho. Então, não é uma carta que mostra todos os caminhos abertos, igual a gente tem, por exemplo, no Sol, a gente tem no Louco. Apesar da inconstância e da falta de responsabilidade do Louco, na carta do Louco está de dia. Então, as cartas de tarô que mostram céu aberto, claridade, sol, elas falam que tudo está muito às claras e muito aberto pelo destino. Aqui não. Aqui a gente está num crepúsculo, aqui em cima já está de noite, né? O eremita, ele fala de um momento em que as coisas acontecem devagar. Ele fala de um momento em que se anda com cuidado, ele dá um passinho pequenininho depois do outro, ele olha para o chão, ele está realmente muito atento. É uma carta de muita cautela, de maturidade. Aqui no eremita, você já viveu bastante, existe uma experiência. Você já caiu no buraco algumas vezes, então agora você olha com cuidado, você quer evitar de cair em situações que você já esteve no passado e que você não gostou. Aqui no tarô mitológico, que é o outro tarô que eu indico para quem está começando junto com o Rider-Waite, o eremita tem uma representação bem parecida. De um senhor, né? Aqui ele segura uma foice, a mesma lamparina mostrando que ele está iluminando a noite escura, né? E ele anda devagar por esse ambiente meio inóspito. Não tem flores, não tem nada vivo crescendo aqui. Então o eremita ele fala desse momento em que o ambiente ele não está extremamente favorável. E você está usando a luz da sua sabedoria para navegar por esse lugar. Você consegue, você tem muita maturidade, mas você vai devagarzinho. Você vai tateando onde você vai pisar, onde você não vai pisar. Essa é bem a sensação do eremita. Ele é arcano de número 9, então ele vem depois da força na ordem do Rider-Waite. E depois do eremita, a gente tem a roda da fortuna. Aqui no eremita, as coisas ainda dependem bastante de você, tá? Ainda é uma carta de livre-arbítrio, porém o seu ambiente não te ajuda. Então, se a gente estiver falando de um dinheiro que tem para sair, e aí você pergunta, eu vou receber o dinheiro? Sai o eremita, diz que você vai receber sim, mas vai demorar. Vão ter atrasos, né? O tempo, você ia receber num tempo X, agora o tempo vai ser 2, 3 vezes maior. Alguma coisa vai acontecer ali que vai atrasar e as coisas vão demorar um pouquinho mais. O eremita ele não é uma carta de pressa, ao contrário, é uma carta que pede paciência. Então, se você está querendo se relacionar com alguém, você conheceu alguém recentemente, vocês estão ficando, e você tem o desejo de namorar, ou se vocês já estão namorando, você tem o desejo de casar, né? E aí você pergunta, qual vai ser o futuro dessa situação, dessa relação? Sai o eremita, fala que mudança por agora não vai acontecer. Ele não favorece mudanças. O eremita ele favorece que as coisas continuem como estão, e assim, muito lentamente elas vão caminhando. Lembra? É um senhorzinho que caminha passinho a passinho. Então as coisas vão ser bem devagares. Qual é o lado positivo do eremita, né? O que essa carta traz de bom? É uma carta de muita maturidade. Então você consegue se afastar das situações e você vê com clareza. Existe muita consciência no eremita. Não é alguém que faz as coisas às pressas. Não é alguém que, se você deixar alguma coisa na mão da pessoa, ela vai fazer avacalhado, ou então ela não vai fazer, né? Ela vai te deixar na mão. Não. O eremita é uma carta de muita consciência, de muita maturidade. Então ele pega para fazer, ele faz devagar, porém ele faz sabendo muito bem o que ele está fazendo. Ele já tem experiência, ele não é uma pessoa nova, ele não é um jovenzinho igual o Louco, por exemplo. Então o eremita ele é mais confiável nesse sentido.
E qual que é o lado ruim, né? O lado que te atrapalha, qual que é o lado sombra que essa carta pode apresentar para você? Bom, a primeira coisa é o isolamento. O eremita, quando ele vem como negativo, ele pode dizer que você está se isolando demais, né? Ele é um senhorzinho sozinho. Ele não está lá no meio da cidade, da sociedade, interagindo com as pessoas. Ao contrário, ele tem a tendência a se retirar, a se afastar e a ficar consigo mesmo, olhar para a própria consciência. E quando ele vem como algo negativo, ele pode estar falando que você está se afastando demais. Você está usando isso em excesso. O segundo ponto de atenção sobre o eremita é que ele também pode prejudicar no sentido de ser uma carta muito devagar. Então, em situações que você precisa de pressa, essa aqui não é a melhor energia do mundo. Se você precisa de mudanças, se você está namorando e quer casar, se você está desempregado e quer arrumar um emprego, e aí aparece o eremita, ele não vai favorecer essa mudança. Essa carta aqui, ela costuma manter as coisas como estão, pelo menos a curto prazo. Ele fala de melhorias, só que as melhorias são a longo prazo. Então tudo no eremita demora, vai demorar. Quando você quer mudanças, isso é bem negativo. Quando você pergunta para o tarô, o que determinada pessoa está pensando em relação a mim? Ou então em relação a essa situação? E sai o eremita, significa que a pessoa está pensando nas coisas com muita maturidade. Inclusive, não é uma pessoa dependente dos outros. Muito pelo contrário, ele tem uma tendência a ser mais sozinho. É uma pessoa que tem a tendência a olhar mais para dentro e ver o que ele quer, o que ele precisa. O eremita, ele se enxerga muito bem sozinho. Então, se você estiver conhecendo uma pessoa nova e você quer um relacionamento e a pessoa vem de eremita, significa que a pessoa não está pensando em namorar agora não. A pessoa está se sentindo bem do jeito que está. O eremita não é uma carta de muito movimento. Então, se você quer saber se uma pessoa quer algo com você, vocês nem tem nada direito, o eremita, não. A pessoa pode até tá sendo legal com você, tá desenvolvendo ali uma relação, só que aqui no eremita, ele não se envolve muito rápido, essas coisas não acontecem rápido com essa pessoa. É uma pessoa que está muito bem sozinha, e aí pode ser que no futuro, de tanto conviver, vocês construam alguma coisa juntos. O eremita é uma carta de construção, né? De construir coisas duradouras bem devagarzinho. Então pode ser que isso aconteça, mas em primeira mão, assim, via de regra, não é uma pessoa que está olhando e está falando assim, nossa, eu acho que eu preciso de um namorado agora. Não tá. Essa pessoa está bem sozinha, tá? Quando você está buscando um sócio, por exemplo, você está muito interessado em fazer sociedade com uma pessoa, você pergunta o que ele está pensando, a pessoa vem de eremita, essa pessoa não tem como prioridade na vida dela formar uma sociedade agora, se vocês ainda não têm nada, tá? É uma pessoa que realmente está achando que ela está melhor sozinha. Agora, se você já tem um relacionamento, se você já tem uma sociedade e a pessoa vem de eremita, é uma pessoa que vai se preocupar sim em entender você, ela vai se preocupar com o que vocês já construíram. Então, é uma pessoa que dá muito valor ao que foi construído aos pouquinhos, mas tem que tomar sim esse cuidado de vocês não irem se afastando sem nem perceber. Porque pessoas que estão com pensamento de eremita têm uma tendência sim a se isolarem. E aí, às vezes, como o foco não é exatamente a interação, como o foco não é a mudança, como o foco não é várias outras coisas, se não tomar cuidado, as pessoas podem ir se afastando aos pouquinhos. É um ponto de atenção. Quando o eremita fala de sentimentos, de novo, é preciso olhar qual é o status da situação entre vocês. Porque se vocês ainda não se conhecem, ainda não tem nada, ele vai dizer uma coisa. E se vocês já têm algum relacionamento estabelecido, algum vínculo estabelecido, ele vai dizer outra coisa diferente. Já vou explicar para você direitinho cada um deles. Mas primeiro, se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, clica aqui embaixo no botão vermelho em se inscrever e ativa o sininho de notificação, porque o canal está começando agora, a gente tem uma meta de ter os nossos primeiros 1000 inscritos e com a sua ajuda eu vou conseguir.
O eremita, quando ele vem no sentimento de uma pessoa que acabou de te conhecer. Você pergunta, Alice, o que essa pessoa está sentindo por mim? Você acabou de ver ela, você conhece há uma semana, ou você saiu uma primeira vez. Saiu o eremita nos sentimentos da pessoa, significa que essa pessoa ela tem um carinho, ela tem uma certa noção ali que aquilo está sendo legal. Mas ela ainda é uma pessoa muito autossuficiente. Então a sensação maior é de que ela mesma se basta. Isso quando vocês ainda não se conhecem direito, tá? Quando vocês já se conhecem direito, já tem um relacionamento estabelecido e vem o eremita no sentimento, se a pessoa for seu namorado de longa data, se a pessoa for seu marido, né? Quando vem o eremita no sentimento de alguém que já tem algo com você, isso aqui significa um gostar muito tranquilo. Existe uma tranquilidade muito grande dessa pessoa em relação ao vínculo que vocês construíram juntos. Ela se sente bem com essa intimidade. Vocês se conhecem um ao outro, provavelmente ela sabe o que você gosta, você sabe o que ela gosta. Existe um prazer em agradar o outro, porque essa relação ela já foi construída. O eremita ele gosta muito de coisas que são construídas aos pouquinhos, a longo prazo. Inclusive, são sentimentos que eles não acabam de uma hora para outra. Se você perguntou sobre o seu ex e saiu o eremita, vocês se gostaram muito, tiveram muito tempo de relação, é uma saudade, é um querer bem, que não necessariamente fala que ele quer voltar com você, porque ele geralmente não gosta de mudança. Se vocês estão terminados, ele não vai mexer muito para mudar isso. Mas é um sentimento que percebe, do mesmo jeito que ele não veio do dia para a noite, do mesmo jeito que ele foi construído ao longo de anos de relacionamento, ele também não vai embora do dia para a noite. O eremita ele fala de coisas sólidas, né? Então é aquela pessoa que você pode até não ter contato, que vocês podem não voltar, mas é uma pessoa que ela te quer bem, que ela se preocupa com o seu bem-estar, mesmo que seja de longe. É um amor muito maduro mesmo. É realmente o amor de um ancião, assim. Existe muito carinho, muito querer bem no outro. Quando a gente está falando de ações no caminho de Afrodite, que é uma tiragem super completa para o amor, existe uma casa lá que fala de ações. Como que essa pessoa vai agir em relação a mim? Quando a gente fala de ação, o eremita ele não vai ser uma pessoa que se posiciona rápido, que chega causando, né, que coloca a sua opinião com firmeza, assim. Ele é firme, mas ele não é a pessoa que explode rapidamente, sabe? Ele é uma pessoa que vai agir devagarzinho, com cautela. É bem aquela imagem do velhinho mesmo. Pensa num velhinho, que ele tá andando, ele tá caminhando, ele tá fazendo as coisas. Mas esse velhinho ele faz com calma, ele tem uma certa compreensão de como são as coisas, de como são as pessoas, né? Então não é de jeito nenhum uma pessoa impulsiva. Inclusive ele tende a agir muito pouco ou quando ele age demora muito. E aí isso serve pro amor, né? Porque o caminho de Afrodite fala do amor. Então se for uma pessoa que você está esperando que ela tome algum passo, que ela faça alguma coisa em relação a você, dificilmente vai fazer, tá? Ou se fizer, vai ser 3 meses depois de quando você estava esperando a pessoa se posicionar. Essa é bem a energia do eremita. E ele também responde quando a gente está falando de situações que são diferentes, né? Que não são amor. Então, por exemplo, você está querendo vender um carro. E aí você pergunta como é que a outra pessoa vai agir em relação a você. A pessoa vai demorar demais, sabe? Você vai passar o preço do carro, a pessoa vai sentar, ela vai olhar as contas dela, ela vai ver que alguma coisa ainda não bate, que ainda não tem a segurança necessária, e vai enrolar, e vai enrolar. E aí você queria fechar o carro até o final do mês, e essa pessoa é capaz dela pensar em fechar o carro com você até o final do semestre. É uma coisa bem assim, o eremita ele não age a curto prazo, não adianta. Quando você está querendo saber que tipo de atração física uma pessoa sente por você, e aí você pergunta se é o eremita, quando vocês não se conhecem ou se conhecem muito pouco, essa pessoa ela tá melhor sozinha, tá? Eu sei que não é gostoso ouvir isso, mas muitas vezes nem tem a ver com você mesmo.
Tem a ver com ser uma pessoa que se conhece muito bem, que sabe se satisfazer sozinha, que tá bem desse jeito, que se sente bem dessa forma. Então, é comum quando você está começando a ter contato físico com alguém que vocês não saibam o que cada um gosta, né? Então o eremita ele mostra que naquele momento alguma coisinha ali você ainda não sabe como satisfazer totalmente essa pessoa. E talvez ela queira ser satisfeita, talvez não. Talvez ela se sinta melhor sozinha mesmo, ela com ela mesma. Não é agradável, mas é importante a gente não mentir pra gente. O eremita, quando não te conhece, ainda não existe uma satisfação no contato físico, naquilo ali que vocês fizeram, tá? Então é importante você investigar se isso é só porque você não conhece a pessoa e está lidando com uma pessoa muito madura, ou se é uma pessoa que realmente está num momento fechado, que ela não está muito aberta mesmo, independente se ela fala outra coisa, ela está melhor sozinha. Agora, se vocês já têm algum relacionamento, qualquer tipo de relacionamento que seja mais duradouro, que vocês se conheçam melhor, o eremita é aquela coisa que flui gostoso, num sentido de vocês já se conhecem, sabe aquele casal que um já sabe muito bem quais são os gostos do outro, então sabe agradar o outro, e que você sai daquele contato ali, daquela experiência satisfeito? É exatamente o que o eremita faz quando você já tem um vínculo, já tem um relacionamento. É um casal que vai se entender muito bem, que as coisas vão ser gostosas. Não existe fogo imenso, não existe empolgação de paixão, mas existe aquela coisa que você fala assim, nossa, com essa pessoa aqui funciona, com essa pessoa dá certo pra mim, eu consigo sentir prazer com essa pessoa, eu saio dessa experiência e eu falo, foi bom, foi do jeito que eu gostaria. E na área de conselhos, né? Porque o tarô ele é muito útil para te dar conselhos sobre as situações que você não está sabendo lidar. Então, quando você tem algum problema e aí você pergunta para o tarô, o que eu devo fazer, como eu devo agir, né? E sai o eremita, ele fala que você está numa situação em que você está sendo completamente impulsiva, que você não está sendo madura, né? Então, ele é muito comum em situações que as pessoas estão de louco, né? Eu falei no vídeo do louco, vou deixar aqui embaixo na descrição se você quiser assistir depois desse. Mas eu falei no vídeo do louco que o louco é comum em situações que as pessoas estão com o financeiro todo desequilibrado, que elas estão gastando sem conseguir controlar, né? Em situações assim, o eremita ele pode vir como conselho, porque ele fala justamente de você colocar em prática esse lado da maturidade, de você fazer as coisas com calma, de você não sair atropelando as coisas, não sair fazendo para ontem, muito pelo contrário, não faça agora, faça mais para frente, faça mais devagar, né? Preste atenção um pouco na sua sabedoria. Ele anda com essa lamparina indicando que é ele, com o conhecimento dele, que vai clarear a noite. O ambiente ele não está favorável no eremita, mas ele consegue caminhar muito bem, porque ele tem esse conhecimento e essa experiência. Então, quando ele sai como conselho, ele está pedindo que você use esse conhecimento, você use a sua experiência, a sua sabedoria interior e o que veio de aprendizado no passado, o que você já aprendeu com a vida, que você já sabe lidar. E ele fala também sobre se isolar um pouco para ver as situações de fora. É comum em casos que as pessoas estão sendo impulsivas, você quer porque quer namorar o fulano que você acabou de conhecer, e pode ser que isso seja bom, mas se o eremita sair como conselho, está falando que não é uma boa ideia, que você precisa respirar fundo, dar um passinho para trás, se isolar um pouquinho, ficar mais com você mesma, tá? Esse é um momento de olhar para dentro e não olhar para fora. Quando você segue o conselho do tarô, você consegue sair do outro lado. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir se ele fez sentido para você. E se você quiser fazer uma consulta de tarô comigo, o meu contato está aqui na descrição desse vídeo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.